Se quiser apoiar nosso canal e colaborar para a produção constante de conteúdo, é fácil. Basta clicar no link da lojinha, na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará nos oferecendo um suporte valioso. Isso se aplica igualmente à violência, à ira e a qualquer outro hábito. Seja o de fumar, o de ingerir bebidas alcoólicas ou aos hábitos sexuais. Se os observarmos com muita atenção em sua totalidade, com nossa mente e coração, nos damos conta inteligentemente de seu conteúdo total. Então, há liberdade. Uma vez que esse estado de atenção, de percepção alerta está funcionando, algo que surge então, ira, ciúmes, violência, brutalidade, ambiguidades, inimizade, pode ser observada instantaneamente, completamente. Nisso há liberdade. E a coisa que estava ali deixa de existir. De modo que o passado não será eliminado através do tempo. O tempo não é o caminho à liberdade. Não é essa ideia do gradual uma forma de indolência, de incapacidade, para enfrentar o passado instantaneamente no momento que surge? Quando vocês têm essa prodigiosa capacidade para observá-lo claramente, conforme surge e o observam com toda a sua mente, com todo o seu coração, então o passado cessa. Portanto, o tempo e o pensamento não põem fim ao passado, porque o tempo e o pensamento são o passado. É o pensamento um movimento da mente? É a percepção alerta função de uma mente quieta? Como dissemos outro dia, o pensamento é a resposta da memória, como se tratasse de um computador que alimentamos com toda a classe de informação. E quando pedimos a resposta, o que armazenamos no computador responde. Nessa mesma forma, a mente, o cérebro, que é o armazenamento do passado, que é memória, quando é desafiado, responde em pensamentos de acordo com o seu conhecimento, experiência e condicionamento. Portanto, o pensamento é o movimento, ou bem parte do movimento da mente e do cérebro. O interlocutor deseja saber se a percepção alerta implica quietude da mente. Você pode observar algo, uma árvore, sua esposa, seu vizinho, o político, o sacerdote, um belo rosto sem nenhum movimento da mente. As imagens de sua mulher, de seu vizinho, o conhecimento da nuvem ou do prazer, tudo isso se interpõe. Não é assim? Quando alguma imagem se interpõe, em forma sutil ou óbvia, então não há observação. Você não se dá conta total e realmente. Está só parcialmente alerta. Para observar com claridade, não pode haver imagem alguma que se interponha entre o observador e a coisa observada. Quando você olha uma árvore, pode fazê-lo sem o conhecimento de términos botânicos ou do conhecimento de prazer ou desejo que tenha a respeito dele? Pode olhá-lo tão completamente que o espaço entre você, o observador e a coisa observada desapareça? Isso não quer dizer que você se volte à árvore, mas quando esse espaço desaparece, cessa o observador e fica unicamente a coisa observada. Nessa observação há percepção. Vê-se a coisa com vitalidade extraordinária. Sua cor, sua forma, a beleza da folha ou do tronco. Quando não existe o centro do eu que está observando, você se acha em íntimo contato com aquilo que observa. Existe o movimento do pensamento, que é parte do cérebro e da mente, quando há uma provocação que tem que ser respondida pelo pensamento. Mas para descobrir algo novo, algo que nunca se viu antes, tem que haver essa atenção intensa, sem movimento algum.
Isso não é algo misterioso ou oculto que você tem que praticar por anos e anos. Isso é pura tolice. Isso se produz quando entre dois pensamentos você está observando. Sabe como o homem descobriu a propulsão? Como ocorreu? O conhecia tudo o que terei que conhecer sobre um motor de combustão e procurava algum outro método. Para olhar, terá que estar silencioso. Se a mente levar consigo todo o conhecimento de seu motor a combustão, encontrará unicamente o que já conhece. Aquilo que alguém aprendeu tem que estar dormido, quieto, e então pode tirar do chapéu algo novo. Da mesma maneira, para ver sua esposa, o seu marido, a árvore, ao vizinho, a total estrutura social que é desordem, vocês têm que encontrar silenciosamente uma maneira nova de olhar e, portanto, uma maneira nova de viver e de atuar. Como encontramos o poder de viver sem teorias nem ideais? Como tem você o poder de viver com eles? Como tem essa energia extraordinária para viver com fórmulas, ideais e teorias? Você vive com essas fórmulas. Como tem a energia? Essa energia está sendo dissipada no conflito. O ideal está lá e você está aqui e trata de viver de acordo com aquilo. Há, portanto, divisão, conflito, que é um desperdício de energia. Assim, quando vê o desperdício de energia, quando vê o absurdo de ter ideais, fórmulas, conceitos e os conflitos constantes que todos eles causam, então tem a energia para viver sem isso. Então, tem energia em abundância porque não há desgaste absolutamente através do conflito. Mas você vê, tememos viver dessa maneira devido ao nosso condicionamento. E aceitamos essa estrutura de fórmulas e ideais como outros o têm feito. Vivemos com eles e aceitamos o conflito como um modo de vida. Quando vemos tudo isso, não de maneira verbal, teórica nem intelectual, mas sim nos damos conta, com todo o nosso ser, de quão absurdo é viver assim. Então temos a abundância de energia que surge quando não há conflito algum. Então existe o fato e nada mais. Existe o fato de que alguém é ambicioso e não o ideal de que não deva ser ambicioso. Isso é um desperdício de energia. Está unicamente o fato de que se é ambicioso, possessivo e dominante. Esse é o único feito. E quando deposita sua total atenção a esse fato, então tem a energia para dissipá-lo. E, portanto, para viver livremente, sem ideal algum, sem princípio algum e sem crença alguma. E isso é amar e morrer para todas as coisas do passado. A maioria de nós está apanhada em hábitos físicos e psicológicos. Alguns são conscientes deles e outros não. Se nos dermos conta desses hábitos, é possível então terminar com um hábito em particular instantaneamente e não arrastá-lo por muitos meses e anos? Se nos dermos conta de determinado hábito, é possível que terminemos com ele sem luta alguma e que afastamento instantaneamente, por exemplo, o hábito de fumar, a sacudida singular da cabeça, o sorriso habitual ou qualquer dos distintos hábitos peculiares que temos? É possível dar-se conta do falatório interminável sobre nada, da inquietação da mente? Pode-se fazê-lo sem resistência ou controle algum, de modo que afastemos facilmente, sem esforço, imediatamente? Nisso há várias coisas envolvidas. Primeiro, a compreensão de que a luta contra algo novo, como um hábito em particular, desenvolve uma forma de resistência contra esse hábito. E
Aprendemos que a resistência, em qualquer forma, engendra mais conflito. Se resistimos um hábito, tratamos de reprimi-lo e lutamos contra ele. Esbanjamos na luta por controlá-lo a mesma energia necessária para compreendê-lo. Nisso está envolvida uma segunda coisa. Damos, é óbvio, que o tempo é necessário e que qualquer hábito em particular tem que acabar-se lentamente. Tem que ser suprimido pouco a pouco. Estamos acostumados, por um lado, à ideia de que a única maneira de nos liberar de um hábito é mediante a resistência e o desenvolvimento de um hábito oposto. E, por outro lado, a ideia de que podemos fazê-lo gradualmente, através de um período de tempo. Mas se examinarmos o assunto, vemos que qualquer forma de resistência engendra mais conflito. E também que o tempo toma muitos dias, semanas, anos, não termina realmente com o hábito. E perguntamos, se for possível pôr fim a um hábito, sem resistência e sem tempo imediatamente. Para nos liberar do temor, o que se requer não é a resistência durante um período de tempo, a não ser a entrega que possa fazer frente a esse hábito e dissolvê-lo imediatamente. Isso é a atenção. A atenção é a mesma essência de toda energia. Por atenção significa entregar nossa mente, nosso coração e nossa total entrega da energia física ao ato de atender. E com essa energia, confrontar ou dar-se conta do hábito em particular. Então verão que o hábito perdeu seu apoio e desaparece instantaneamente. Podemos pensar que seus diversos hábitos carecem de especial importância. Se os tiver, o que importa? Ou encontra desculpas para seus hábitos. Mas se pudermos estabelecer a qualidade de atenção na mente, uma vez que a mente captasse o fato, a verdade de que a energia é a atenção e que a atenção é necessária para dissolver qualquer hábito determinado, então, ao dar-se conta de um hábito ou tradição em particular, poderíamos ver que este cessa completamente. Temos um modo habitual de falar, ou nos agradamos conversando interminavelmente sobre nada. Mas se nos voltarmos sensivelmente alertas, atentos, então dispomos de uma energia extraordinária, energia que não é engendrada pela resistência, como são a maior parte das energias. Essa energia da atenção é liberdade. Se compreendermos isso, real e profundamente, não como teoria, mas sim como um fato verdadeiro, que experimentamos, um fato que vimos e do qual nos demos conta totalmente, então podemos proceder a inquirir na total natureza e estrutura do medo. E devemos ter em mente, quando falamos dessa questão mais bem complicada, que a comunicação verbal entre vocês e o que os fala se torna bastante difícil, e que se não escutar com suficiente cuidado e atenção, a comunicação não é possível. Se vocês pensarem em uma coisa e o orador fala de algo distinto, então é óbvio que a comunicação cessa. Se vocês estão preocupados com algum medo particular e toda a sua atenção se enfoca nesse medo, então a comunicação verbal entre vocês e quem os fala também termina. Para nos comunicar verbalmente, tem que existir uma qualidade de atenção na qual haja interesse, na qual haja intensidade, urgência por compreender essa questão do medo. Mais importante que a comunicação é a comunhão. A comunicação é verbal e a comunhão não é. Duas pessoas que se conheçam muito bem podem, sem pronunciar palavra alguma, compreender-se completamente, imediatamente.
porque estabeleceram certa forma de comunicação entre eles. Quando encaramos uma questão tão complicada como o medo, tem que haver comunhão, tanto como comunicação verbal. Ambas têm que estar unidas todo o tempo, ou do contrário, não estaremos trabalhando juntos. Havendo dito tudo isso, era necessário considerarmos a questão do temor. Não é que tenhamos que estar livres do temor. Tão logo tratamos de nos liberar do temor, criamos resistência contra ele. A resistência, em qualquer forma, não termina com o temor, que sempre estará ali, mesmo que tratemos de escapar dele, resisti-lo, controlá-lo e etc. O controlá-lo, o fugir, o reprimi-lo, são todas formas de resistência. E o temor continua mesmo que desenvolvamos maior força para resisti-lo. Não estamos, pois, falando de estar livres do temor. Estar livres de algo não é liberdade. Compreendam isso, por favor, porque ao examinar esse problema, se tiverem posto toda a sua atenção no que se esteve dizendo, devem abandonar esse recinto sem nenhum sentimento de medo. Isso é o que importa, e não o que diz ou não diz o que os fala, ou se vocês estiverem ou não de acordo. O que importa é terminar psicologicamente com o temor, de maneira absoluta, no mais íntimo de nosso ser. Não é que alguém tenha que estar livre do temor ou tenha que resisti-lo, mas sim deve compreender toda a natureza e estrutura do temor. Compreendê-lo, isso implica aprender a respeito dele, observá-lo e entrar em contato direto com ele. Temos que aprender sobre o temor e não como escapar dele, nem como resisti-lo mediante o valor e etc. Temos que aprender. O que significa essa palavra aprender? Certamente que não é acumular conhecimento sobre o temor. Seria inútil examinar o assunto, a menos que compreendamos isso completamente. Pensamos que aprender implica a acumulação de conhecimentos a respeito de algo. Se desejamos aprender italiano, é necessário acumular palavras e seu significado, a gramática e como combinar orações e etc. E tendo acumulado conhecimentos, então podemos falar esse idioma em particular. Isso é a acumulação de conhecimentos e logo ação. O tempo está envolvido nisso. Agora bem, essa acumulação não é aprender. O verdadeiro aprender está sempre no presente ativo e não é o resultado de ter acumulado conhecimentos. O aprender é uma ação que sempre está no presente. A maioria está acostumado à ideia de acumular, acima de tudo, conhecimentos, informação, experiência e a atuar partindo daí. Nós estamos dizendo algo inteiramente distinto. O conhecimento está sempre no passado e quando atuamos, o passado determina essa ação. Dizemos que o aprender está na ação mesma e que, portanto, nunca há acumulação de conhecimento. O aprender sobre o temor está no presente e é algo fresco. Se confrontar o medo com o conhecimento do passado, com lembranças e associações do passado, não me encontro cara a cara com o medo e, portanto, não aprendo a respeito dele. Posso fazer isso unicamente se minha mente for fresca e nova. E essa é nossa dificuldade, porque sempre abordamos o medo com todas as associações, lembranças, incidentes e experiências que nos impedem de olhá-lo e aprender sobre ele em forma nova. Existem muitos temores, temor à morte, à escuridão, a perder o emprego, ao marido ou à esposa, temor à insegurança, à solidão,
a não obter algo, a não ser amado, a não ser um êxito. Não são estes diversos tipos de temores a expressão de um temor básico? Então se pergunta, vamos tratar com um temor em particular ou estamos tratando com o fato do temor em si? Desejamos compreender a natureza do temor, e não como este se expressa em uma direção determinada. Se podemos encarar o fato básico do temor, então poderemos resolver ou fazer algo em relação a um medo em particular. Portanto, não tomem seu medo particular para dizer, tenho que resolver isso. A não ser, compreendam a natureza e estrutura do temor. Então saberão o que fazer com esse medo em particular. Vejam a importância de que a mente se ache em um estado no qual não haja medo algum. Porque onde há medo, há escuridão e a mente se embota. Então procura vários escapamentos. Estímulo mediante o entretenimento. Não importa que se entretenha na igreja ou no campo de futebol ou com a rádio. Uma mente assim tem medo. É incapaz de ver com claridade e não sabe o que significa amar. Pode que conheça o prazer, mas certamente não sabe o que significa amar. O medo destrói e afeta a mente. Há temor físico e temor psicológico. Existe o medo físico ao perigo, como encontrar-se com uma serpente ou frente a um precipício. Esse temor, o medo físico de enfrentar-se ao perigo, não é inteligência. Ali há um precipício. Vejo e reajo imediatamente. Não me aproximo. Bem, não é esse medo a inteligência que me diz, tome cuidado, há perigo. Essa inteligência se acumulou com o tempo e outros têm cansado, ou minha mãe, ou meu amigo, me hão dito, tome cuidado com esse precipício. De maneira que nessa expressão física do temor estão a lembrança e a inteligência funcionando simultaneamente. Existe, além disso, o temor psicológico ao medo físico que experimentamos, o de ter sofrido uma enfermidade que nos causou muita dor. Tendo experimentado dor, que é um fenômeno puramente físico, não desejamos que se repita e temos o medo psicológico a essa dor, mesmo que cessou de ser real. Bem, pode esse medo psicológico ser compreendido de maneira que não volte a surgir absolutamente? Tive dor, a maioria o sofremos. Tive-o a semana passada ou faz um ano. A dor era desesperadora. E não quero que se repita e temo que possa voltar. O que aconteceu? Escutem isso cuidadosamente, por favor. Existe a lembrança dessa dor e o pensamento diz, não deixe que se repita, tome cuidado. Pensar sobre o passado da dor provoca o medo de que se repita, e o pensamento atrai o medo sobre si mesmo. Essa é uma forma particular de medo, ou seja, o medo a que a enfermidade se repita com sua dor. Existem todos os diversos medos psicológicos que se derivam do pensamento. O medo ao que possa dizer o vizinho, medo de não ser altamente distinto e respeitável, medo de não acatar a moralidade social, que é imoralidade, medo de perder o emprego, medo à solidão, medo à ansiedade, que é medo em si mesmo, e etc. Sendo tudo isso o produto de uma vida apoiada no pensamento. Não só existem os temores conscientes, mas também os fundos e ocultos temores na psique, nas capas mais profundas da mente. Podemos nos enfrentar aos temores conscientes, mas é muito mais difícil fazê-lo com os temores secretos e profundos. Como se pode fazer com esses temores profundos, inconscientes, ocultos, saiam à superfície e fiquem ao descoberto?
Para fazê-lo, a mente consciente, ela pode fazer isso? Pode a mente consciente, com seu pensamento ativo, descobrir o inconsciente, o oculto? Não estamos usando a palavra inconsciente em forma técnica, unicamente no sentido de não estar consciente ou não conhecer os níveis ocultos, e isso é tudo. Pode a mente consciente, a que está treinada com o fim de ajustar-se para sobreviver, para continuar com as coisas como estão vocês, sabem a trapaceira que é essa mente consciente? Pode essa mente consciente descobrir todo o conteúdo do inconsciente? Não acredito que possa fazê-lo. Pode que descubra uma capa e a interprete de acordo com seu condicionamento, mas essa interpretação mesma, conforme o seu condicionamento, prejudicará mais adiante a mente consciente, de maneira que estará até menos capacitada para examinar por completo a subsequente capa. Vemos que o mero esforço consciente para examinar o conteúdo mais profundo da psique se torna em extremo difícil, a menos que a mente superficial esteja por completo livre de todo condicionamento, de todo prejuízo, de todo o temor do contrário. Ela é incapaz de ver. Nós vemos que isso é extremamente difícil e possivelmente totalmente impossível. Portanto, alguém se pergunta, há alguma outra maneira que seja de todo diferente? Pode a mente liberar do temor mediante a análise, a autoanálise ou análise profissional? Nisso tem algo mais envolvido. Quando me analiso e me miro, a capa de trás, examino, julgo, avalio, digo isso é correto, isso é incorreto, isso conservarei e isso desprezarei. Quando me analiso, sou diferente da coisa que analiso? Tenho que responder a isso por mim mesmo e ver a verdade a respeito. É o analisador diferente da coisa que analisa? Digamos os ciúmes. Não é diferente? Ele é esse ciúme. E trata de separar-se do ciúme como a entidade que diz: vou observar o ciúme, me desfazer dele ou estar em contato com ele. Mas o ciúme e o analisador são parte um do outro. No processo da análise está envolvido o tempo. Quer dizer, necessito de muitos dias ou muitos anos para me analisar. Ao final de muitos anos, ainda tenho medo. Portanto, a análise não é o caminho. A análise implica muito tempo e quando a casa está queimando, não se sinta a analisar nem visitar um profissional para lhe dizer: me diga algo sobre mim mesmo, por favor. Temos que atuar. A análise é uma forma de escapamento, de preguiça e ineficiência. A solução não é a análise do inconsciente pelo consciente. A mente viu isso e se diz: não analisarei mais porque vejo a inutilidade de fazê-lo. Não resistirei mais ao medo. Dão-se conta do que ocorreu à mente? Quando descartou o método tradicional da análise, a resistência, o tempo, o que lhe aconteceu então à mente mesma? Ela se tornou extraordinariamente aguda. Pela necessidade de observar-se, tornou-se extraordinariamente intensa, aguda e viva. A mente se pergunta: se houver alguma outra maneira de encarar esse problema, de descobrir todo o seu conteúdo, o passado, a herança racial, a família, o peso da tradição cultural e religiosa, o produto de 2.000 ou 10.000 anos, pode a mente estar livre de tudo isso? Pode descartá-lo por completo e, portanto, desfazer-se de todo o temor? Temos, pois, esse problema. Problema que uma mente aguda, a mente que desprezou toda forma de análise que necessariamente toma tempo,
e para o qual não existe o amanhã. Tem que resolver completamente e agora. Portanto, não existe ideal algum. Não é questão de um futuro que diga, estarei livre disso. De modo que a mente está agora em um estado de completa atenção. Deixou que escapar e já não inventa o tempo como uma maneira de resolver o problema. Deixou de analisar ou de resistir. A mente mesma tem então uma qualidade inteiramente nova. Os psicólogos dizem que devemos sonhar ou, do contrário, nos voltaremos loucos. E eu pergunto, por que devo sonhar de maneira alguma? Há um modo de viver que não requeira sonhar absolutamente? Porque se não sonhamos de todo, então a mente descansa seriamente. A mente esteve ativa todo dia, observando, escutando, inquirindo, olhando a beleza de uma nuvem, o rosto de uma pessoa atrativa, a água, o movimento da vida, tudo. Esteve observando e observando. E quando dorme, deve ter descanso completo. Do contrário, ao despertar na manhã seguinte, está cansada e é ainda velha. Alguém se pergunta então, se houver alguma maneira de não sonhar absolutamente, de modo que durante o sonho a mente desfrute de completo descanso e chegue a dar com qualidades que não podem aparecer durante as horas de vigília. É um fato e não uma hipótese, teoria, invenção ou esperança, que isso é possível. Só quando estamos completamente acordados durante o dia, observando toda a atividade do pensamento, do sentir, acordado a cada motivação, a cada sugestão, a cada insinuação do que está muito dentro, profundamente. Acordado quando conversa, quando caminha, quando escuta alguém, quando observa sua ambição, seus ciúmes, quando observa sua resposta à glória da França, quando lê um livro que diz suas crenças religiosas são tolices, quando observa para ver o que está comprometido na crença. Estejam completamente acordados durante as horas de vigília. Quando estão sentados em um ônibus, quando falam com a esposa, com os filhos, com um amigo. Quando fumam, porque fumam. Quando leem uma novela policial, por que leem isso? Quando vão ao cinema, por quê? Pela excitação? Pelo sexo? Quando virem uma árvore bela ou o movimento de uma nuvem no céu, estejam completamente atentos ao que ocorre dentro e fora de vocês. Então verão que, quando dormem, não sonham, e que, quando despertam na manhã seguinte, a mente está fresca, intensa e viva. Obrigado por mergulhar nas profundezas da sabedoria com Krishnamurti. Se deseja continuar essa jornada, confira os 2 vídeos destacados aí na sua tela. Desafie sua mente. Compartilhe suas visões nos comentários e não se esqueça de se inscrever para receber mais conteúdo. Até a próxima jornada de conhecimento.